Tiago para mim, por favor. Filipenses, livro de Filipenses, capítulo de número 2. Quero explanar algumas reflexões, alguns pensamentos que Deus trouxe à minha mente rapidamente aqui com vocês. E eu tenho certeza que você será edificado pela palavra do Senhor. Filipenses, agora eu vim aqui, né? Não, nem bom. Filipenses capítulo 2, versículo 8 diz assim: acompanhe comigo aqui, se você não trouxe Bíblia, acompanhe no monitor ou acompanhe na sua Bíblia mesmo. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Versículo de número 9. Por isso, por ele ter se humilhado e ido até a cruz, também Deus o exaltou sobremaneira, soberanamente, ou num lugar de destaque, e lhe deu um nome, aleluia, que é sobre todo o nome. Versículo de número 10. Para que ao nome de Jesus, aleluia, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Próximo versículo, por favor. Por quê? Tá bom. Vamos continuar aqui. Gente, o que eu acabei de ler nessa noite é o que devia ser o beabá de todas as pessoas que se achegam até Cristo. É o texto áureo da Bíblia. Nós vivemos tempos complicados, nós vivemos tempos difíceis, pastor Tiago. Em tempos que muitos nomes se levantam. E o ser humano por si só, ele busca referência. Se você quer ser um artista, você vai buscar referência em alguém do ramo. Se você quer ser um emprego da moda hoje, youtuber, você vai buscar uma referência no seu ramo. Se você quer ser um grande pintor, você quer ser um professor, é normal, o ser humano busca referências. E essas referências normalmente ela tem nome. E o grande erro do ser humano é fazer desse nome uma referência, e a partir do momento que ele faz esse nome de referência, ele começa a transformar esse nome num ídolo. E o Senhor falou comigo fortemente um assunto complicadíssimo de falar em cima dos púlpitos e de abordar dentro das igrejas coisas que muita gente não gosta de falar. Mas o Senhor falou fortemente comigo nessa semana sobre idolatria. E nós nos acostumamos que idolatria é uma imagem. O povo evangélico sempre falou isso. A idolatria é isso. Gente, o Espírito de Deus trazia ao meu coração que idolatria, e se você for ver no original da palavra, você vai entender isso, é tudo aquilo que rouba o nome que é sobre todo o nome da sua vida. E o Espírito de Deus falava comigo para a gente tomar cuidado em transformarmos a referência em um ídolo. E o ídolo pode ser qualquer coisa. Vocês querem entender uma coisa da palavra? O Senhor chama Abraão, capítulo 12 de Gênesis, fala: sai no meio da tua terra, no meio da tua parentela, que o pai de Abraão, ele fazia ídolos, ele fazia imagens de escultura. E o Senhor disse a Abraão: sai desse meio aí, eu não quero você. Sai desse lugar e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E o cara pegou as coisas dele e saiu sem saber para onde ia. Porque ele entendeu, aleluia, que aquilo que ele estava vivendo não pertencia ao mundo dele.
Deus chama a tua atenção nessa noite, a que mundo que você pertence? Qual é o seu reino? Porque uma vez você entrando para o reino de Deus, as coisas que você idolatrava antes ficam para trás. O nome que para você era referência deixa de ser. Porque no cristianismo não existe o Juninho como referência, não existe o pastor A, o pastor 2, o pastor B, o pastor 3, não existe. No cristianismo só tem uma referência, e o nome dele é Jesus Cristo. Nós que aqui estamos somos falhos. Ah, Juninho, você é falho, você está com o microfone na mão. Eu sou mais falho que existe aqui dentro. Mas o nome de Jesus é que tem que ser adorado. Eu não sou referência para ninguém, mas o nome de Jesus é referência para todos nós. O problema da igreja do século XXI é que ela depositou a sua fé em homens. O problema da igreja do século XXI é que os homens começaram a ser venerados, e de referência e conselheiros espirituais eles se tornaram santos, se auto-intitularam santos. E a partir do momento que isso acontece, a glória que era de Cristo fica do lado e começa a ser do homem, e que isso não haja aqui. E que isso não haja na sua vida. Se o Espírito de Deus começar a te exaltar amanhã ou depois acerca de alguma coisa que você vai fazer, lembre-se que o nome que todo mundo tem que dobrar de joelho e se prostrar é o nome de Jesus, não é o meu, não é o seu. E Abraão pega e sai da sua casa. Ele sai do meio da sua terra ali de Ur dos Caldeus e vai para uma terra que ele ainda não sabia qual era. Mas o Senhor fez uma promessa para Abraão. Abraão sai da sua tenda, ele saiu e olhou, olha para as estrelas. Você consegue contar as estrelas? E quem sabe eu, na inocência de pensamento, ele começou 1, 2, 3. Senhor, eu não consigo, são muitas estrelas. Abraão, eu vou fazer uma promessa para você agora. A sua descendência será maior do que essas estrelas. Você não vai conseguir contar. E Abraão, já avançado de idade, olha para sua mulher Sarai, e depois vem a se tornar Sara, e ele se tornar Abraão. Ele fala assim: como eu já avançado de idade, eu não vou conseguir ter filho, minha esposa é estéril, minha esposa também está velha. E se aqueles leitores da Bíblia, aqueles que gostam de estudar a história do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, você vai ver que Deus cumpre essa promessa na vida de Abraão. Depois de muitos percalços, muitos problemas, e dele tentar ajudar Jesus, ajudar Deus, ele acaba tendo um filho, um outro filho com uma das suas servas, mas não era o filho que Deus tinha prometido para ele. Depois de muito tempo nasce Isaac, mas chega um determinado momento que Deus pede Isaac para ele. Eu quero que você faça um sacrifício de Isaac para mim. Gente, entenda você que Abraão já tinha saído da sua terra, ele já tinha ouvido a voz do Senhor Deus, ele já tinha obedecido a Deus, e ele trabalhava conforme Deus mandava ele fazer, ele fazia. E o Senhor pede a promessa que um dia ele havia feito para Abraão. E Abraão não falou nada para Sara, levantou de madrugada, pegou o seu jumento, pegou o seu filho, falou: vamos oferecer um sacrifício ali e a gente já vai voltar. Aleluia. E eles foram subir o monte, e Abraão ia oferecer a promessa que Deus tinha dado a ele como sacrifício. E enquanto eu ouvia essa palavra, enquanto eu estudava essa palavra, o Senhor falava, às vezes até o sonho, até a promessa, até aquilo que o Senhor te deu de maior valor, se você tiver que entregar acima desse nome, tem que ser o nome de Jesus, não o nome, às vezes até da sua promessa. Uma certa feita eu estava pregando numa igreja, fui convidado, e eu cheguei lá e preguei isso. E o título da mensagem era esse: se o Senhor pedir a promessa que Ele te fez, o que você vai fazer? Gente, entenda,
O nome do Senhor Jesus Cristo tem que estar acima de tudo. Não importa o quanto você ama o seu filho, não importa o quanto você ama a sua mãe, não importa o quanto você ama o seu esposo, não importa o quanto você ama o seu namorado, não importa quanto você respeita alguém e o quanto de referência ele se tornou para você. O nome de Jesus tem que estar acima de tudo. O nome de Jesus tem que estar acima de todos os seus gostos, desejos e princípios, às vezes. O problema é que nós colocamos pessoas como referência, nós colocamos coisas como referência, nós colocamos um monte de uma infinidade de negócios acima do nome de Cristo, enquanto Ele tinha que ter a primazia. O Senhor me faz lembrar agora que quando o Senhor nasceu, ali estando numa manjedoura, num lugar humilde, os magos do Oriente vieram seguindo a estrela, e quando eles chegaram lá, eles ofereceram para o Senhor ouro, incenso e mirra. Eles entregaram o que tinha de melhor, de mais valor na época. Entenda de uma vez por todas, o nome do Senhor Jesus tem que estar acima de tudo. E o Senhor falava comigo: grandes homens já se levantaram, e grandes homens ainda se levantarão, mas que a igreja do Senhor Jesus na face dessa terra tenha como referência, como espelho, o nome do Senhor Jesus. Que a igreja exalte o nome do Senhor Jesus, porque muitos nomes estão sendo exaltados, mas o nome de Jesus não está sendo. Que a sua vida sirva para exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém? Versículo 8, põe para mim o versículo 8, por favor. Olha só, gente, por que nós temos que exaltar o nome do Senhor Jesus? Gente, eu vou até fechar aqui, senão eu vou alongar muito. Não vou ler nem o segundo versículo, e deu trabalho. Ele, o Senhor Jesus, achado na forma de homem. Eu disse aqui, repito e gosto de falar isso, que o Senhor Jesus Cristo não desceu do céu para fazer um turismo aqui na terra. Ele não veio para passear. O Senhor Jesus, quem criou as coisas, como você prova? 4 de Gênesis. O Senhor que nos fez e nos formou à sua semelhança, façamos o homem. 2 de Gênesis fala, ali estava Pai, Filho e Espírito Santo juntos. E o Criador desceu para conviver com a criatura. Ele se fez homem, João 1, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus, o eterno, que não existe tempo porque Ele está na eternidade, Ele se fez tempo. Deus, o forte, se fez fraco, Ele se humanizou para que pudesse cumprir uma missão, a missão que me dá direito de estar aqui nessa noite e poder conhecê-lo. Precisa abrir 2:5, diz de Filipenses, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque sendo Deus, humilhou a si mesmo, tomando forma de homem. E quando Ele foi achado na forma de homem, Ele se humilhou. Por que Ele se humilhou? Porque Ele deixou a sua glória, Ele deixou o seu trono, Ele deixou a sua supremacia, o seu poder, para se tornar alguém comum. E assim fazendo, Ele foi obediente ao plano que o seu Pai tinha dado para Ele. E Ele foi até a morte de cruz. Entenda isso de uma vez por todas. Ele era homem e Ele era Deus ao mesmo tempo. Mas para passar aquilo que Ele veio passar aqui na terra, Ele não usufruiu dos seus dotes espirituais, do seu poder, do seu domínio. Tanto é que quando Ele ia fazer um milagre, Ele rogava ao Pai. Ele estava como homem. Ele sofreu o mesmo que eu sofri.
mim, eu sou desprezado. Jesus também foi, ele era desprezado. Ah, Juninho, as pessoas não me veem como eu gostaria que me vissem. Isso se chama ser indigno. Jesus era o mais indigno dentre todos os homens da sua época. Homem de quem as pessoas escondiam o rosto. Mas ele cumpriu, ele foi obediente até a sua morte. A morte que Jesus sofreu é uma morte de cruz. E como que era a morte de cruz? Existiam 3 grupos de pessoas na época que morriam dessa forma: os anti-Estado, os anti-estadistas, porque o povo era dominado naquela época, o povo judeu era dominado pelos romanos. Segundo, os estupradores e assassinos e os ladrões. Era uma morte vergonhosa para todos enxergarem. Gosto de falar aqui, repito, nu. Não é como no filme de Mel Gibson com tapa-sexo. Nu. O Criador sendo humilhado pela criatura, exposto por um crime que ele nunca cometeu, julgado por um ato que ele sempre foi inocente, vendido por 30 moedas de prata por uma pessoa que ele escolheu para caminhar junto com ele. Entenda, gente, pessoas podem se tornar referência até um ponto, mas acima dele sempre tem que estar o Senhor Jesus na sua vida. É duro, gente, mas eu vou ter que falar isso aqui. O próprio Senhor Jesus disse: se alguém não deixar pai ou mãe para me servir, ele não é digno do meu nome. Um mancebo de qualidade, no livro de Marcos, chega até Jesus e fala: Senhor, o que eu tenho que fazer para me herdar a salvação? O que eu tenho que fazer? O Senhor fala: guarda os mandamentos. Mas isso aí eu tenho feito desde a minha mocidade. Ah, você não roubou, não matou, não adulterou? Não faço nada disso. Mas existiu uma coisa dentro da vida dele que estava acima do nome do Senhor Jesus, acima de Deus. E o Senhor sabia qual era. Ah, você já fez tudo isso? Já fiz. Eu sou perfeitinho, não, mãe. Sou lindo. É o Kiko, né? Tesouro. Então faz o seguinte: vai lá e vende o que você tem e dá para os pobres, depois você vem e me segue. Aí mexeu na ferida, porque o dinheiro dele estava acima de Deus. O Espírito de Deus falava comigo: tem tanta coisa que a gente está colocando acima do nosso Deus. Tem tanta coisa que você está priorizando. Gente, eu podia falar tantas coisas aqui, mas eu vou falar só uma. Eu já disse que idolatria não é apenas imagem, é tudo. Aquilo que está roubando a sua atenção mediante o seu Deus. Vou falar só uma coisa aqui. O Senhor falava comigo e vai falar com você. O tempo. Como que está seu tempo para Deus? Quantos minutos do seu dia você dá para Deus? Começar por minutos, se eu começasse por hora já seria apelação. Quantos segundos do seu dia você dá para Deus? Será que você fala pelo menos bom dia para o Senhor? Há muitos anos atrás, um homem, um israelita, resolveu falar bom dia para o Espírito Santo. O nome desse homem é Benihim. E esse homem trouxe um avivamento para os Estados Unidos e para o Canadá. Você não tem noção. Leia o livro Bom Dia Espírito Santo, de Benihim. Esse livro é maravilhoso. Um divisor de água na minha vida e vai ser na sua. Porque ele decidiu dar um pouquinho do tempo para aquele nome que está sobre todo nome. E o Espírito de Deus te traz nessa noite para você refletir sobre você, sobre como está a sua vida. Ou você está usando o seu tempo para todas as outras coisas, menos para Deus. Sabe como chama isso? Eu não preciso falar.
precisamos acordar, gente. Jesus veio e subiu a cruz e veio aquela vergonha. Paulo chama de o vitupério que Cristo sofreu, aquela morte desastrosa, desonrosa, aquela morte de ladrão, estuprador, assassino, que Cristo sofreu, foi por mim e foi por você, porque o pecado não era dele, era meu. Preguei aqui na semana passada, retrasado, 53 Isaías fala que o castigo que traz a paz para mim hoje estava sobre os ombros de Jesus ali naquele momento. E no seu caminhar por Gólgota, ele estava sarando a humanidade da maior enfermidade que existe, chamada pecado. Próximo versículo, por favor. Por ele ter feito isso, gente, o Senhor exaltou ele. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. O Senhor precisa da exaltação? O que você acha? O Senhor precisa ser adorado? Gente, o Senhor é Deus. Se você não amar Ele, é Deus. Se você não adorar Ele, Ele é Deus. Se você não exaltar Ele, Ele continua sendo Deus. Tem uma frase que fala: Deus sem eu continua sendo Deus, mas eu sem Deus eu não sou nada. Mas quando você começa a entender o que Ele fez por você, quando você começa a entender o sacrifício que Deus fez por algo que você não merecia, chamado graça, um favor que você não merece, um perdão que você nunca mereceu, quando você entende isso, você começa a exaltar o nome que é sobre todo nome, porque quem deu esse nome para Ele não foi nós, foi o Pai dele. Ele deu um nome que está sobre todo nome. Não existe nome que compita com o nome do Senhor Jesus. Não existe nome que consegue ofuscar o nome do Senhor Jesus. Para aqueles que entendem um pouco do que é a graça do Senhor Jesus, do que é o Evangelho de Cristo e o reino de Deus nessa terra, jamais irá substituir alguém, algo, alguma coisa, pelo nome do Senhor Jesus, porque o nome dele está sobre todos os nomes. Quem perde com a idolatria não é Deus, é você. É pesado o que eu vou dizer, mas está escrito em Apocalipse 22:15 que ficarão de fora os idólatras, aqueles que arrumam a fonte de adoração, que depositam mais confiança em alguém ou em algo do que no seu próprio Deus. Está arrumando para cima a idolatria. Mas o nome de Jesus é que precisa ser adorado. O nome de Jesus é que precisa ser exaltado, porque Ele fez por você o que ninguém fez e ninguém vai poder fazer. Ai, Juninho, mas ninguém me ama, as pessoas me desprezam, eu vivo dias após dias me sentindo inferiorizado. É porque você ainda não entendeu o amor de Deus sobre a sua vida, porque quando você entender o que Jesus fez por você, o que Ele passou por você, não existirá outro nome para te trazer felicidade senão o nome de Jesus Cristo. Você não sabe quantos problemas eu tenho, você não sabe, talvez aquela pessoa possa me ajudar, aquele outro pode me ajudar. Eu digo para você sem medo de errar, só existe um que pode te ajudar, só existe um nome que pode abrir as portas para você, transformar a sua vida, te libertar, te transformar, mudar a maneira que você pensa hoje e te transformar numa pessoa melhor amanhã. E esse nome se chama Jesus. Quer fazer uma experiência? Olha para o seu passado. Quantos nomes você já referenciou e quantos nomes você já depositou sua confiança? Muitos te frustraram, inclusive na própria família. E eu faço um desafio a você nessa noite. Quando foi que Jesus se decepcionou?
Quando foi que Cristo te abandonou? Quando foi que Deus te deixou? As horas mais difíceis que eu vivi, horas que ninguém pôde me ajudar, o Senhor Jesus estava do meu lado. A hora que as pedras vieram, os julgamentos vieram, quando aqueles amigos te abandonam, só existe um que fica do seu lado dela. E Ele nunca vai deixar. Ele veio, chegou, entrou, fez morada, e daí Ele não vai sair. Não sei o que você fala, não quero mais. Porque Ele é seu amigo em todos os momentos, em todas as horas. Se você precisar de um advogado, João disse que Ele é nosso advogado. Se você precisar de um médico, Ele é o médico. Se você precisar de um juiz, Ele é juiz. Se você precisar de um conselheiro, Ele é seu conselheiro. Se você precisar de força, Ele é Deus forte. Ah, Juninho, mas eu estou com problema. Se você morrer, Ele vai te dar a eternidade, porque Ele é o Pai da eternidade. Isaías 9:6, o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado de Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Oxê! Qual o nome que é sua referência? Quero te apresentar o melhor. Próximo verso, meu, por favor, vamos finalizar. Para que o nome de Jesus, gente, talvez isso não aconteça hoje, mas um dia vai acontecer. Tem pessoas se dobrando a tanta coisa e tantas pessoas hoje, mas um dia você vai ver isso acontecer. Todo joelho vai se dobrar. Olha, gente, e Paulo é enfático quando ele diz à igreja de Filipos: vai se dobrar quem está lá em cima no céu. Vai se dobrar quem está debaixo da terra, e todos que estão na terra. Não vai ter um que não vai dobrar o joelho perante Jesus. Próximo versículo, meu 11. E toda língua, gente, vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Talvez hoje as pessoas não reconheçam, mas um dia todo mundo vai reconhecer. Quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, todos irão reconhecer. A Bíblia diz que aqueles que os traspassou, aqueles que furaram as suas mãos, irão ver, irão reconhecer. Gente, nós vivemos dias turbulentos, mas nunca se esqueça, gente, do nome que está acima de todo nome. Talvez eu já me peguei preocupado, você já se pegou preocupado. Ah, mas o que vai acontecer? Ah, mas como será o ano que vem? Ah, como será isso, aquilo? Gente, você se esquece que o nome de Jesus Cristo está acima de tudo e de todos. Ele nunca perdeu a sua majestade, Ele nunca perdeu a sua glória, Ele nunca perdeu o seu domínio, o seu poder. E quem está sobre o Brasil, o nome que está acima de todo nome, é o nome de Jesus. Amém? Eu queria nessa noite que você se colocasse em pé.